Olá, a paz de Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Peço a gentileza de dar um like, se inscreva no nosso canal e é um prazer mais uma vez contribuir com a educação teológica. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, onde em uma de minhas aulas uma aluna, ela me perguntou por que a mulher deve se calar no culto. Referência da carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos lá. Paulo, ele adverte a igreja de Coríntio em um dado momento em que ele precisava fazer algumas correções e naquele momento ele diz: a mulher se cale. Na realidade, seria muito contraditório, pois Paulo, naquela mesma época, ele levantou mulheres para a pregação do Evangelho, para coordenar as igrejas que ele estava levantando. Uma delas era Priscila e muitas outras mulheres. Então, por que a mulher deveria se calar naquele momento? Vamos lá. Para entender melhor, precisamos voltar um pouquinho a história, até mesmo antes de Paulo, conhecer a cidade, o que estava acontecendo naquela cidade e quem eram os frequentadores dos cultos realizados através dos ensinamentos de Paulo nas cidades. Vamos lá. Corinto era uma cidade que tinha como religião principal os seguidores da deusa Diana. Havia um grande templo naquela época, a devoção à deusa Diana, a deusa da fertilidade. E as práticas das sacerdotisas, porque as sacerdotisas eram mulheres, não tinha homens como, digamos assim, entre aspas, obreiros de Diana, do sexo masculino, e sim as sacerdotisas que eram responsáveis da adoração, da devoção e das práticas de cultuar a deusa Diana. E as práticas de culto eram sexo explícito nos altares, dentro do templo. Então essa era a prática de devoção, de adoração à deusa Diana, deusa da fertilidade. E Paulo chega para evangelizar essa cidade. Imagina que dificuldade não foi para Paulo, hein? Iniciar um trabalho numa cidade como essa. Então Paulo começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a se converter e os frequentadores do templo de Diana e até mesmo as sacerdotisas do templo de Diana, da religião, daquela localidade, começam a frequentar. As mulheres, as sacerdotisas, começam a frequentar também os cultos que Paulo iniciou naquela cidade. Quando aquelas mulheres começam a entender um pouco da natureza do Evangelho, elas se interessam. E até mesmo algumas delas se convertem. E é aí que está a diferença. Se converter acreditando no nome de Jesus é uma coisa. Se libertar é outra coisa. Então elas estavam se convertendo, aceitando o nome de Jesus, mas continuava com suas práticas. E na hora dos cultos, liderado pelas pessoas que Paulo tinha levantado para ficar responsável naquele setor, naquela área, naquela cidade, elas queriam continuar com as mesmas práticas,
Elas queriam fazer nos cultos evangélicos a mesma coisa que ela fazia no templo de Diana. E Paulo dá a ordem, escreve a liderança da igreja para pedir para essas mulheres se calarem. Depois que elas viessem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo, aí sim elas poderiam exercer o Evangelho, mas não fazer o que elas faziam lá no templo de Diana, ali no culto, em adoração ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas mulheres com esses pensamentos deviam se calar e aprender até que pudesse estar apta a falar de Jesus. Amém? Então, é isso. Como eu falei no início, seria até contraditório. Paulo levantou mulheres. Havia 2 profetisas que profetizavam para Paulo. Então Paulo tinha ao seu redor mulheres que falavam de Cristo, mulheres que pregavam o Evangelho juntamente com ele e até com a permissão dele. Então a ideia da mulher se calar na igreja é para Corinto e para aquelas mulheres. Nós não podemos generalizar e achar que Paulo está dando uma ordem para a mulher não fazer nada no Evangelho. É mais um ensinamento do ITC. Vou estar em breve anunciando as aulas online do ITC. E o ITC quer esclarecer, tirar dúvidas e fazer com que você seja um discípulo. O ITC não tem a ideia de formar teólogo, mas os discípulos de Cristo, esses sim, vão se salvar e salvar os seus ouvintes também.